Meu nome é Dina e eu sou professora de Zenteco. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês este padrão aqui, cujo nome é Snugs. Eu vou colocar aqui na tela o nome para vocês. E depois nós vamos complementar o padrão com esse outro aqui que se chama Saddle. Então vamos lá. Eu tenho aqui o esfuminho, o lápis e uma caneta Pigma Micron. Essa aqui é 02. O ideal é a 01, mas eu acho que aqui vocês vão enxergar em mais detalhe, porque ela é um pouquinho mais grossa. Então vamos começar. Eu vou colocar os 4 pontinhos. Para você que já me assiste, que tem acompanhado o canal, você sabe que a gente começa com 4 pontinhos e uma borda, desta forma aqui, limitando o nosso espaço. Depois, a gente faria uma corda, mas para esse padrão, a gente não precisa dividir esse espaço em espaços menores. O que eu vou fazer aqui é colocar uma linha diagonal, porque é onde vai correr o meu Snugs. Tudo isso eu fiz a lápis e agora eu passo a usar a caneta e com ela eu vou fazer círculos não muito pequenos, desta forma aqui, a uma certa distância um do outro. Eu não vou usar a régua para medir a distância, eu vou vendo mais ou menos, eu não preciso ser exata, porque o Zentangle é um desenho abstrato. Então, não existe certo nem errado. Esses círculos eu vou preencher de preto. Eu posso deixar um pequeno espacinho branco no centro, desta forma aqui. Os meus círculos estão preenchidos e o próximo passo é fazer um C ao contrário, quer dizer, uma linha curva que sai aqui de cima e chega no topo do círculo seguinte. Sai esse próximo daqui de cima e chega no topo do círculo seguinte. E eu vou repetir isso até o final, desta forma aqui. Aqui eu quero dar uma certa continuidade. Então, eu vou sair daqui de cima e vou parar aqui, porque eu não tenho o círculo seguinte, certo? Desse lado direito, eu fui de cima para baixo. Agora, eu vou fazer o outro lado indo de baixo para cima. Então, eu vou sair daqui, continuar aqui e venho parar nessa parte inferior do círculo seguinte. Eu vou sair daqui e venho parar na parte inferior do círculo seguinte. E vou repetir isso até chegar lá em cima. E tá aqui os Snugs. Vejam que eu tenho uma trança, certo? Que parece muito difícil, mas que, seguindo esse passo a passo, fica bem mais simples. Então, repetindo, o primeiro lado eu fui de cima para baixo,
saí aqui de cima e parei no topo da bolinha seguinte e fui assim até embaixo. Do lado esquerdo, eu saí aqui do topo e parei na parte de baixo do círculo seguinte e fui subindo dessa mesma forma. E tá aqui os nugs. Para deixar ele um pouco mais elaborado, mais bonito, eu vou colocar meias luas, tanto de um lado como do outro, nesse biquinho que tem aqui. E vou preencher essas meias luas com preto. Então, eu preenchi as meias luas de preto. E agora, eu vou fazer 2 auras em volta do padrão Snugs. De que forma? Auras, na linguagem do Zentangle, são linhas paralelas a linhas já existentes. Então, eu acompanho todo o perfil que eu já tenho, dessa forma aqui. E notem que eu faço isso de uma maneira lenta e focada, porque isso me ajuda a relaxar, a acalmar os pensamentos e ajuda também para que o desenho saia mais bonito. Zentangle ajuda a melhorar a coordenação motora, diminui a ansiedade à medida em que você se concentra por alguns minutos por dia em criar arte e meditar ao mesmo tempo. Então, eu fiz a primeira, poderia deixar assim, mas eu vou fazer mais uma volta. Tá aqui o meu Snugs com as 2 auras ao redor e agora nós vamos fazer o saddle. Para fazer o saddling, eu vou fazer primeiro os cabinhos. Então, os cabinhos são duplos, vejam aqui, duplos. Para fazer bem fininho, eu preciso ir bem devagar, para que eles fiquem as 2 linhas paralelas e ao mesmo tempo fininhas. E eu vou fazer em diferentes direções e diferentes alturas, vejam. Porque na natureza as flores não nascem todas na mesma direção. Inclusive, eu vou fazer esta que tá passando por trás. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque ela vai passar por trás da outra. Agora, eu vou fazer uma que vai passar por trás aqui. Então, eu levanto um pouquinho a caneta e continuo. Levanto um pouquinho a caneta e continuo. E assim, eu vou ocupando o meu espaço. Essa distribuição é totalmente aleatória, à vontade da pessoa que está criando. Então, quanto mais cabinhos, mais o meu espaço vai ficar preenchido. E as alturas também bem variadas. Se é a sua primeira vez aqui no canal, coloca um like aqui embaixo, se inscreve, compartilha o meu vídeo. E se você estiver gostando mesmo, conta para as outras pessoas, para que elas também venham a conhecer o Zentangle.
Essa é a forma de fazer o canal crescer e eu sempre conseguir publicar novos vídeos. Eu sou a primeira professora de Zentangle no Brasil e quero muito divulgar a técnica, porque eu acredito nos seus benefícios. O que eu fiz aqui é um outro padrão chamado fesco. Fesco é isto aqui, deixa eu mostrar aqui desse lado para vocês. Eu puxo um cabinho, dou para ele a inclinação que eu quiser e acabo numa pequena gota. Estão vendo aqui? Foi isso que eu fiz aqui no meio do saddling. E agora vamos voltar para o saddling, vamos fazer ele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira camada, que é um anelzinho em volta da ponta da extremidade do cabinho. E agora, vou fazer 3 anéis desta forma aqui. Vejam que ele não passa por cima do cabo. Ele começa no cabo, dá a volta e termina novamente no cabo. Desta forma aqui. Fiz 3, agora eu vou pro próximo. Vou fazer o anelzinho inicial. 3 voltas. Cheguei no outro, eu paro, por quê? Porque essa daqui tá passando por trás dessa outra. Então, eu paro e continuo do outro lado. Isso é uma coisa que eu quero que aconteça, porque eu quero que essas flores passem umas atrás das outras, tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer isso. Isso. E aqui eu traço só aquilo que aparece. Notem que eu tô dando bastante movimento pro meu desenho. Alguns passando por trás dos outros. Eu sempre desenho o que tá na frente primeiro. Vou fazer aqui. Sempre levantando a caneta o mínimo necessário. A caneta fininha é fundamental para isso. Não posso usar qualquer caneta, porque essa daqui dá uma precisão muito grande aos traços. Olha aqui, passou por trás, tá vendo? E assim eu tô fazendo como se fosse um jardim. O fesco, nesse caso, pode encostar no saddling, não tem problema. E aqui tá a primeira parte. Ah, faltou um aqui, que eu vou fazer agora. Vou fazer só esse pedacinho, vejam aqui. Ele tá bem caidinho. E vou fazer mais um aqui que tá meio vazio.
eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Então, eu viro meu tile e começo a fazer o saddling do mesmo jeito que eu fiz aqui, tomando cuidado para fazer com alturas e inclinações diferentes. Então, vamos lá. Tá aqui o meu jardim de saddling do outro lado. Eu vou colocar alguns fescos aqui para preencher o espaço. E agora eu vou fazer a sombra. Então, com o lápis preto comum, eu vou fazer primeiro o sombreado do Snugs. Para enfatizar esse transpasse, eu vou colocar a sombra nesta posição aqui. Veja, tanto de um lado como do outro. E vou espalhar essa grafite, primeiro desse lado para baixo. Agora, eu viro o papel. É muito importante que o papel, durante a execução do Zentangle, esteja sempre posicionado da forma que facilite mais o traço. Então, você pode e deve movimentar o seu papel o máximo possível. Para que tanto os traços como a sombra sejam traçadas de maneira mais fácil. Em relação ao saddling, o que eu posso fazer são duas coisas. Eu vou sombrear aqui bem acima da última aura, só nessa região onde as florzinhas estão plantadas, digamos assim. E vou espalhar. Do outro lado a mesma coisa. Notem que eu fiz tudo isso sem usar a borracha, porque não existe erro em Zentangle. Ninguém vai dizer que alguma coisa que você fez e que é abstrata, tá certa ou tá errada, tá? A outra coisa que eu posso fazer aqui é sombrear cada um deles de um único lado do cabinho. Então, eu faço isso. Então, é como se o cabinho tivesse fazendo sombra na flor. E aí, a flor vai ter um lado mais claro e um lado um pouquinho mais escuro. E o resultado é este. Espero que vocês tenham gostado. E assim eu me despeço, esperando vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada!